você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal. Eu me chamo Álvaro Silva, vocês estão conectados no canal Vascaíno desde sempre. Já peço para quem não é inscrito se inscrever. E é isso aí, bora lá então, tem muito assunto pra gente estar falando. Na verdade não é muito assunto, mas tem bastante coisa para falar em relação ao mesmo assunto. Antes de mais nada, já peço para cada um de vocês aí compartilhar e deixar aquele like, viu galera? Então bora lá então. É o seguinte, gente, para iniciarmos aí, se tratando de Vasco da Gama e Bahia, para ser mais preciso, Bahia e Vasco da Gama, a gente vai até Salvador no próximo domingo para enfrentar aí a equipe tricolor baiana. Até então todos já sabem, né? Ontem eu trouxe para vocês a notícia de que os ingressos aí disponíveis para a torcida do Vasco da Gama já estavam à venda. Fato é que em menos de uma hora, ou um pouco mais de uma hora, vamos dizer em torno de uma hora, os ingressos destinados ao setor de visitante, ou seja, a nós vascaínos, foram totalmente aí esgotados. Então fica aí muito bacana, muito legal, né? E dando até mesmo aí um cala a boca, né? No famoso aí, ó, Datafolha, né? Que tava tentando aí deixar a gente escanteado, achando que a nossa torcida é pequena. Já acabamos com os ingressos em menos de uma hora. Gente, agora é o seguinte. Para essa partida, como eu já mencionei para vocês nos últimos dias, Zé Gabriel está suspenso, né? Ele que não pode entrar em campo, aí vai cumprir suspensão automática, levou o terceiro cartão amarelo diante da equipe do Palmeiras. E dentro dessa situação, tem dois atletas que estão aí disputando vaga para atuar no nosso meio-campo, na meiuca. Seriam eles Cauã Barros, né, a nossa joia da base, e o nosso volante Jair, né, mais experiente, já tem mais rodagem. Parece que, ao que tudo indica, que Jair estaria aí largando um pouco na frente nessa disputa. Mas a comissão técnica não descarta aí a possível, né, escalação aí de Cauã Barros para essa partida. Então, dois jogadores vêm correndo aí pela beirada para atuar nessa vaga da meiuca que ficou disponível após a suspensão de Zé Gabriel. Deixa a opinião de vocês. Quem vocês acham melhor para atuar como titular nessa partida? Jair ou Cauã Barros? Galera, agora é o seguinte, ainda se tratando do nosso elenco, né, para ser mais preciso, do nosso treinador Dom Ramon, ele que completou aniversário, né? E ele agradeceu, ele fez uma postagem nas suas redes sociais ali no momento do parabéns, agradecendo a todas as pessoas que o parabenizaram pelo seu aniversário. Como vocês podem ver a arte na tela, a foto, né, da postagem que o nosso Dom Ramon fez. Mais uma vez vou reiterar aqui, parabéns Dom Ramon, feliz aniversário, feliz cumpleaños e tudo de bom para você, sobretudo, né, com a camisa do nosso Vascão. Galera, agora é o seguinte, vamos entrar aí num assunto bem polêmico, que é a questão aí de campo, né, mando de campo, torcida, enfim. Ainda falando aí de Ramon Dias, mas não só dele, Ramon Dias, o nosso elenco, todos os nossos jogadores, até mesmo Paulo Brax, que é o diretor aí do departamento de futebol da pasta de futebol, no caso do Vasco da Gama, todos eles fizeram um pedido hoje formal à diretoria do nosso clube, pedindo aí para que nós não atuemos mais sem a presença do nosso torcedor. Então seria, entre aspas, aí uma exigência, né, de Dom Ramon, o nosso elenco e Paulo Brax, que o nosso time não pode mais jogar sem a presença do nosso torcedor. Segundo Ramon Dias, o torcedor aí é o principal reforço, né? Ele já falou isso quando ele chegou. O maior reforço do nosso clube será aí, e seria, no caso, na ocasião, nós torcedores até o fim da temporada. Lembrando que o torcedor do Vasco da Gama, não só do Vasco, mas de todos os clubes, é o maior patrimônio de qualquer clube. Então o maior reforço é a presença de seu torcedor. E aí, juntamente dessa situação, Ramon Dias, os jogadores e Paulo Brax pediram à diretoria no dia de hoje para que nós não joguemos novamente com portões fechados, e sim com a presença de nossos torcedores. O Vasco da Gama, né, a nossa diretoria, gente, não descarta aí a possibilidade de atuar em São Januário com portões fechados. Por exemplo, eles não querem atuar, a diretoria do Vasco da Gama já pronunciou, alegando que não tem aí prioridade, desejo de atuar no atual momento em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Por que isso, gente? Pelo seguinte, segundo a própria diretoria do nosso clube, eles alegam aí dificuldades na logística, né? Mudaria toda a logística do nosso elenco para, no caso, que essa partida fosse feita, realizada, no caso, aqui em Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro.
Então, a preferência da nossa diretoria é que atuemos em São Januário, ainda que fosse necessário de portões fechados. Mas agora eles estão entre a cruz e a espada, né? Porque o nosso elenco, o treinador, o diretor de futebol já pediu para que nós atuemos sim com a presença do nosso torcedor. Então vamos ver aí qual a decisão que a nossa diretoria vai tomar em relação a isso. E ainda falando em questão de mando de campo, né, gente? A próxima partida, que seria com o mando de campo do nosso Vascão, que vai acontecer, no caso, no dia 16 de setembro, é Vasco da Gama e Fluminense, né? Partida válida pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Gente, é o seguinte, a diretoria do nosso clube já vem conversando, como eu já disse a vocês, com a diretoria do Botafogo já faz alguns dias. Lembrando que na mesma data, dia 16 de setembro, o Botafogo não vai jogar em casa, vai atuar contra o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Ou seja, o Milton Santos não será utilizado pelo Botafogo no dia 16, facilitando então, no caso, essa atuação do Vasco da Gama contra a equipe do Fluminense no estádio aí, Milton Santos, conhecido carinhosamente como Engenhão. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham em relação a isso. Eu, na minha humilde opinião, é lógico que eu gostaria que esse jogo fosse em primeiro lugar no Maraca, como a gente já sabe que está fechado, tem todo esse imbróglio que envolve aí. Gostaria depois que fosse em São Januário. Como não estamos podendo, atuar com a presença do nosso torcedor, do nosso caldeirão de São Januário, aí, na minha opinião, a melhor opção aí, depois dessas opções que a gente não pode, no momento, não pode contar com o Maracanã nem com São Januário, na minha opinião, o Nilton Santos é sim a melhor opção para a gente atuar contra o Fluminense dentro do Rio de Janeiro. Não muda a logística para o nosso elenco, não muda aí a preparação para a partida, a gente vai treinar no nosso CT, a gente vai se concentrar no mesmo hotel de sempre, né? Só vai mudar ali o deslocamento. Na hora de ir para São Januário, o nosso ônibus vai pegar ali o sentido ali do Engenho de Dentro ali, para ser mais preciso ali, para chegar no Milton Santos. Então, na minha opinião, acho que vai ser muito bom, vai conseguir receber um bom público, né? Tem a questão do gramado, tem outras questões, mas eu acho sim que é uma boa escolha se a gente conseguir atuar lá contra o Fluminense no Engenhão, galera. E agora vamos entrar aí num assunto que tangencia, né, inerente, referente à questão de São Januário, né? Aí eu vou até cantar de novo aqui, né? E o preconceito não para, pois todos vascaínos seguem sendo excluídos. Voltarei pro Caldeirão, Vasco da Gama. É isso aí, galera. O preconceito não para, né? Pois todo vascaíno segue sendo excluído. Voltarei pro Caldeirão, Vasco da Gama. Então fica aqui mais uma vez o meu protesto. Galera, agora então, entrando nesse assunto, né? Está nas mãos aí do ministro do STF, Gilmar Mendes, né? A decisão sobre aí a liberação de São Januário para o público ou não. Lembrando que ele já obtém aí esse processo em suas mãos desde o dia 24 de agosto, né? Já há quase uma semana esse processo já se encontra ali nas mãos de Gilmar Mendes, né? E foi aí, foi protocolado, né? Foi uma petição, na verdade não é um processo, perdão, viu, gente? Essa petição, né, que foi um pedido de um deputado aí federal lá do estado do Paraná, Aliel Machado, viu, gente? Então só para corrigir, né? Não é um processo, viu? Essa petição do deputado federal lá do estado do Paraná, Aliel Machado, já está nas mãos aí de Gilmar Mendes desde o dia 24 de agosto. Então vamos aguardar aí o que o nosso Superior Tribunal Federal, para ser mais exato, aí o Gilmar Mendes, qual será a decisão em relação à liberação ou não do torcedor poder voltar a São Januário. Dentro desse assunto ainda, veja um vídeo agora que eu vou colocar para vocês de Luiz Lima, outro deputado federal também, que saiu em defesa do Vasco da Gama, da barreira do Vasco e, sobretudo, a liberação do público em São Januário. Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para o Clube de Regatas Vasco da Gama, fui atleta do clube, fui atleta olímpico do Vasco, fui muito feliz em São Januário, quando eu tive a oportunidade de ser campeão pan-americano. E me causa surpresa a decisão do judiciário. Já está no STF, mas o que me causa surpresa é citar o fato de São Januário estar localizado no entorno da barreira do Vasco, onde há disparo de armas, de fogos oriundo do tráfico, de drogas lá instalado, que gera insegurança para a realização dos jogos de futebol no local. E também a gente nota um preconceito. Não é porque São Januário está cercado por uma comunidade, assim como mais de 70% do território do município do Rio de Janeiro. O debate não é sobre
questões técnicas que deveriam. São Januário tem todas as certidões e liberações para receber os jogos. A decisão cita problemas estruturais de segurança pública que são de responsabilidade do Estado e não da comunidade, dos trabalhadores e do clube. Já há jurisprudência no STF de ações como essa. É uma questão de constitucionalidade, é um crime grave e nós estamos tratando de preconceito, puro preconceito. O Vasco foi o único clube do Brasil a não poder ter a participação de mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Tiveram a ousadia de citar que essas mulheres poderiam cometer atos de violência sem nenhum fundamento técnico. A decisão cita tiros na comunidade, mas vários outros locais do Rio de Janeiro possuem dados parecidos, seja na Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, na rua mais cara, no metro quadrado mais caro ou na área mais carente. Portanto, o estádio de São Januário está liberado pela Justiça Desportiva. O que está acontecendo é um preconceito e uma falta de sensibilidade, não só com o Vasco da Gama, mas com a cidade do Rio de Janeiro. Um forte abraço, fique com Deus. Como vocês puderam acompanhar, eu super assino embaixo aí do que o nosso amigo aí, Luiz Lima, falou, nosso amigo deputado Luiz Lima falou, assino embaixo, e é o seguinte, não parou só por aí, viu gente? A nossa torcida GDA, Guerreiros do Almirante, fizeram alguns protestos ali silenciosos, mas com faixas, né, e alguns dizeres, em alguns lugares estratégicos do Rio de Janeiro, que são vou colocar as fotos para vocês verem, que foram aí na frente do TJRJ, né, onde o próprio ali desembargador ameaçou prender, né, foi feito um protesto pacífico ali na calada da noite, na frente do TJRJ, protesto também na barreira do Vasco da Gama, né, também no Maracanã foram estendidas ali faixas também, nas Laranjeiras, né, lá na frente da sede do Fluminense, na Gávea, ali em frente à sede do Mulambo da Gávea e na frente do nosso clube aí em São Januário, para ser mais exato, na Avenida Roberto Dinamite. Então fica aí os protestos, né, da GDA em relação aí a essa liberação de São Januário. Galera, agora, ainda se tratando desse assunto, desse imbróglio que deu pano para manga já ontem, tá dando pano para manga no dia de hoje, como eu disse para vocês no vídeo de ontem à noite, a diretoria do Vasco da Gama se reuniu hoje à tarde, agora há pouco, tanto o Vasco SAF quanto o Vasco Associativo. Existe nesse momento uma grande união nos bastidores internos do clube. Parece que nesse momento existe um certo cessar-fogo em relação à política, em relação a opiniões divergentes que tangenciam a administração do nosso clube. Parece que estão todos aí unindo forças nesse momento tão delicado para lutarmos aí mais uma vez, 100 anos depois, contra o preconceito, contra até mesmo a exclusão social. Gente, nessa situação, eu vou colocar para vocês aí, para iniciar esse pedaço do vídeo, né, que é muito importante, a fala, um trecho, né, no caso, da fala de Lúcio Barbosa, o CEO da SAF do Vasco da Gama, no início dessa reunião que foi realizada ali no Salão de Beneméritos, em São Januário, na sala de coletiva. Fica então com a fala de Lúcio Barbosa. A gente conversou muito esses dias. E não é por acaso, eu não acredito no acaso, não é por acaso que há pouco tempo a gente estava comemorando 100 anos dos Camisas Negras, que São Januário tem quase 100 anos. Então a gente sabe que os nossos avós passaram por isso, os nossos pais passaram por isso, a gente está passando por isso, os nossos filhos vão passar, os nossos netos vão passar. E a gente está aqui para isso. Isso aí, agora como vocês puderam ver, nesse momento eu vou abrir aspas para o presidente aí do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, né, sobre o que ele falou em relação a essa situação. Então, abre aspas. Esqueçamos se gostamos ou não de Jorge Salgado. É um momento de união. Ponto. E essa é uma frase, fecha aspas. Outra frase. É o momento de encontrar soluções e não problemas. Fecha aspas. E a terceira frase que Carlos Fonseca falou várias coisas, na verdade, né, gente? Eu estou aqui separando trechos que eu entendi como importante para trazer para vocês. A terceira frase, né? Racismo estrutural, hoje o Vasco vive isso, né? Fechando aspas aí para Carlos Fonseca, né, que é o vice-presidente, aí, presidente do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama, do Vasco Associativo. Agora, eu vou deixar um parêntese aqui meu, né, uma fala minha, né? Sabe uma coisa que eu
tô observando, tô sentindo, até me emocionei hoje de manhã nessa situação, cheguei até a chorar, sério mesmo, gente, fiquei muito chateado. É uma coisa que me arrepia de falar. Já estamos, gente, nós já estamos, gravem o que eu tô falando para vocês. Nesse dia 31 de agosto de 2023. Já estamos vivenciando, fazendo parte e vivendo a segunda resposta histórica do Clube de Regatas Vasco da Gama. Como assim, Álvaro Silva? Vou explicar para vocês, gente. Essa reunião no dia de hoje, as falas dos deputados, vereadores do Rio de Janeiro, deputados estaduais, deputados federais, políticos, não políticos, que torcem para o Vasco ou até mesmo torcem para o Flamengo, Fluminense ou não ligam para futebol, as falas são a mesma, a favor do Clube do Povo, da inclusão social, contra o preconceito, libera aí São Januário, né, a favor da barreira do Vasco da Gama, a comunidade do nosso clube. Então, hoje, eu posso afirmar para vocês com toda a segurança, eu, Álvaro Remorine da Silva, que já estamos vivenciando a segunda resposta histórica na história do futebol mundial, sobretudo na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, ainda dentro dessa situação, eu vou abrir aspas para o que o Marcelo, né, que é o líder da Força Jovem e também líder da Astovaz, né, que é o movimento das torcidas organizadas do Vasco da Gama, ele que esteve também na sala de imprensa hoje ali, teve uma cadeira ali muito importante ali, foi ali, no caso, honrado, achei muito bacana o que a diretoria fez em dar voz a nossas torcidas organizadas neste momento muito delicado. Eu vou abrir aspas então para que o nosso líder, Marcelo, mencionou também nessa reunião de agora a pouco. Abre aspas. É muito chato, em pleno 2023, termos que tocar no assunto de preconceito. Fecha aspas. Outra frase agora. A mesma torcida que acorda às 5 da manhã para receber um ídolo no aeroporto é a mesma que vai brigar até o fim. Ninguém vai parar o Vasco. Ponto. Fecha aspas. Segunda frase, muito forte, né, gente? Muito forte, concordo e assino embaixo com tudo que o Marcelo falou. E a terceira frase aí, abre aspas. Convido a imprensa que está aqui presente para o evento que faremos no domingo, para festejar com todos os torcedores do Vasco da Gama na barreira do Vasco. Estão todos convidados. Vamos fazer sim uma festa na barreira. Fecha então aspas e ponto aí para a frase de Marcelo, líder do movimento Astovaz, as torcidas organizadas do Vasco da Gama e também um dos líderes ali da Força Jovem Vasco. Gente, a gente está encerrando esse momento aqui de abre aspas, né, do nosso programa, do nosso canal, vou abrir aspas agora para a Vânia. Ela é a presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco. Ela estava muito emocionada no momento da reunião, ficou até mesmo rouca, né, devido ao desgaste emocional e tanto ali protestar em favor da barreira e propriamente do Vasco da Gama. Vou abrir aspas para uma situação que ela mencionou que é de cortar o nosso coração. Hoje, neste exato momento, está sendo demitido um funcionário de um depósito que não conseguiu pagar o seu salário. Depósito ao qual fica aqui na barreira do Vasco. Então, ponto, fecha aspas para a Vânia, presidente da Associação de Moradores da comunidade, da favela, da barreira do Vasco da Gama. Ela mesmo como presidente ali, ela falou que esse negócio de comunidade para ela não... Ela trata como favela, né? Eu também trato como favela, eu sou favela, né? Eu sou um cara que, cresci em lugar aí de subúrbio, né? Cresci no interior, depois fui morar na cidade grande, vamos dizer assim. Fui morador de favela há muitos anos. Hoje me considero um cara assim de favela, então concordo com ela, né? Aqui é Vasco, aqui é povo, aqui é contra o racismo, contra tudo e contra todos, e aqui é favela sim, contra tudo e contra o preconceito sobretudo, né, gente? Gente, agora é o seguinte, né? Agora eu vou colocar para vocês assistirem aí. Não, antes de eu colocar para vocês assistirem, eu vou falar para vocês uma situação. O Vasco da Gama, o jurídico do Vasco, está trabalhando agora numa vertente que pode tentar aí anular a sentença. Que vertente seria essa, Álvaro Silva? O que seria o TAC? É um mecanismo que anula a sentença e com isso São Januário seria aí automaticamente desinterditado, ou seja, liberado para voltar a receber público. Lembrando que o nosso clube detém todas as certidões do município, do governo do estado, da CBF, enfim, para receber público.
Lembrando, tá? Essa situação aí, quem levantou essa bola e tá acabando com a nossa vida foi o TJRJ, viu, gente? Agora é o seguinte, os políticos, né, que estão envolvidos nessa situação, deputados, vereadores, senadores, enfim, inclusive eu até aproveito para levantar a bola aqui, o Romário, ô Baixinho, tá na hora de você também usar sua influência aí no Senado, meu querido. Dá essa força pro Vascão, deixa o problema para um lado, né? Como já disse ali Carlos Fonseca mais cedo que eu mencionei no vídeo aqui, não é hora de falar se gosta ou não e não é hora de criar problema, e sim de achar soluções. Então, Romário, vamos dar essa força. E se já estiver dando a força, continua e tamo junto. Os políticos do Vasco da Gama agora reiterando, não, do Vasco da Gama, não, perdão. Os políticos aí envolvidos nessa situação do Vasco da Gama, sejam vascaínos ou não vascaínos, pessoas que estão prezando pelo bem da sociedade, sobretudo da barreira do Vasco da Gama, estão tentando aí uma reunião, né, juntamente aí com o procurador. Vamos ver qual vai ser o desfecho dessa história. O Vasco vem tentando também o TAC, como eu acabei de falar para vocês aí, que anularia a sentença. Dentro dessa situação, fiquem aí com duas sonoras que eu vou colocar para vocês agora da nossa diretora do jurídico, né, a Gisele Cabreira, se pronunciando e explicando quais são os próximos passos do nosso clube em relação a essa situação. Coisa, a gente faz um acordo e paga. Basicamente é isso, né? Então, na verdade, é um acordo entre ambas as partes. Tendo acordo, acaba qualquer tipo de proibição. Esse é o primeiro recurso que o Vasco vai tentar ou o Vasco vai também à justiça em Brasília, no superior? Isso, após o julgamento de ontem, o próximo passo é o STJ. Doutora, você fala muito o tom conciliador do Vasco. Alguma iniciativa do Ministério Público foi convidado para hoje, para essa reunião? Não, na verdade é uma reunião de vascaínos, da força vascaína, né, não só da torcida vascaína, dos representantes da torcida, da comunidade, mas também dos representantes legislativos. Passou para as catracas, ela já estava dentro da programação do Vasco ou isso foi feito a partir do pedido do Ministério Público? E o que está faltando então efetivamente da parte do Ministério Público para que possa liberar São Januário? Na verdade é sentar para assinar o acordo, né? O Vasco já tinha um planejamento, independentemente dessa ação civil pública, de implementar, né? A gente precisa evoluir com o tempo, né? Era um plano e obviamente agora com essa ação ele fica cada vez mais urgente. A gente tem capacidade, a tecnologia, ela está aí, a Imply, que é a nossa nova empresa de acesso, ela consegue fazer não só a biometria digital, mas também a biometria facial, que de fato é até mais eficaz do que a biometria digital. Estamos prontos para assinar o TAC com o Ministério Público. Então, como vocês puderam ver, o Vasco está trabalhando aí em outras frentes, né? Já tem a situação, a petição que já estaria lá na mão de Gilmar Mendes, no STF. Tem a situação também desse TAC, que o Vasco tenta aí a anulação, no caso já para conseguir liberar São Januário. E teria também aí os políticos, né, que estão apoiando a comunidade da barreira do Vasco da Gama, até mesmo o nosso clube, em prol da sociedade, que estão tentando aí uma reunião com a Procuradoria para tentar aí, né, ajustar e entrar num acordo, né, para a gente conseguir a liberação do nosso estádio. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo de hoje, mais à noite eu broto aqui falando mais de futebol. Valeu, família? Tamo junto, porque enquanto houver o coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis.